Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós vamos falar hoje, então, sobre gestão socioambiental, mas nesse módulo e nessa unidade, falar sobre desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade corporativa. Então, como a gente vem falando muito na mídia, a gente vem falando muito sobre desenvolvimento sustentável, sobre mudanças climáticas, sobre todas as questões ambientais que permeiam a nossa vida. Então, é muito importante a gente entender o que é esse desenvolvimento sustentável e o que é sustentabilidade. Então, falando disso, né, a gente vem pensando como as notícias elas impactam a nossa vida, como as práticas organizacionais, como a questão dos oceanos, a questão do descarte, o que é lixo, o que não é, o que pode ser reciclado ou não. Então, é dentro dessa reflexão que a gente começa a pensar sobre como as organizações devem gerenciar suas práticas para que isso seja mitigado ou minimizado, esses impactos dentro da sociedade. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vem de muitas reflexões que aconteceram não só em 2015, como está posto para vocês, mas há muito tempo, né? Então, teve marcos do desenvolvimento sustentável, como 2011, como 2001, que teve a ideia de o que é o desenvolvimento sustentável na prática, então, que foi criada, né? Foram criadas classificações para sustentabilidade. Então, essa ideia de 2015 foi o que a gente conhece até hoje como os ODS, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, que se preocupam, né, com essa análise do que pode acontecer no mundo e como a gente pode melhorar as nossas práticas até 2030, né? Então, que é conhecido como Agenda Global 2030 ou Agenda 2030. E tudo isso são práticas mesmo, são objetivos específicos de como chegar a uma melhoria no que nós estamos fazendo nas organizações, na sociedade. Então, a ideia é usar essa preocupação com o meio ambiente, com o clima, com as pessoas, para que gerações futuras eles consigam estar nesse mesmo planeta com condições suficientes para que eles possam sobreviver, né? E possam sobreviver de maneira que tenham uma mínima qualidade de vida, qualidade do ar, qualidade da água, de saúde e assim sucessivamente. Então, nesse contexto, né, voltando um pouquinho, até mesmo lá na década de 80, né, esse relatório Brundtland, que foi o nosso futuro comum, que é um dos mais conhecidos e citados pela teoria, falava justamente do que era esse desenvolvimento sustentável e quais eram os objetivos. Então, ele definiu o que era desenvolvimento sustentável, falando que a ideia de atender ao que nós estamos para o presente, para que para o futuro, as próximas pessoas e gerações que venham possam atender também as suas necessidades. Então, se a gente pensava isso lá na década de 80, muito tempo se passou e a gente ainda tem dificuldade de atender as nossas necessidades se preocupando com o futuro. Com o nosso futuro de uma população que tem vivido mais pelas condições de vida, pela medicina, pelas questões aí de preocupação com a saúde, e uma sociedade que, além de tudo isso, está passando por questões climáticas que são diárias, né? Que a gente consegue ver muito mais facilmente nas reflexões de rua, né? De conversa de amizade. Nossa, há um tempo atrás o clima não era assim, o clima era assim ou de outro jeito, mudou isso, aquilo, mudaram as datas das estações, estão mais intensas ou menos intensas, então tudo isso ainda é pauta de discussão, mesmo que tenha começado a reflexão lá na década de 80. Né? Então, a gente consegue já pensar que dentro não só da literatura, da ciência, das discussões que são feitas nos governos, a gente já entende que é importante pensar no desenvolvimento sustentável, mas que não necessariamente tudo isso está sendo praticado da maneira mais eficiente ou da melhor maneira para o futuro. Então, a gente pode pensar nas ideias de consumo, na ideia da preocupação social, cultural, com o meio ambiente, com a ecologia, com os direitos humanos, com as garantias que o ser humano precisaria ter
para sobreviver. Então, essa é a mesma reflexão do começo desse vídeo, que é pensar em como eu estou agindo dentro dessa sociedade. O que é que eu estou fazendo? E aí ampliando, pensando em como a minha organização está agindo, o que é que ela está fazendo para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável é eu desenvolver a sociedade de maneira que seja sustentável para o futuro. Então, que eu consiga continuar existindo como empresa, como ser humano e como sociedade. Então, não necessariamente só a sustentabilidade financeira. Eu preciso de recursos financeiros e ponto. Não, eu preciso de recursos, de pessoas, de um meio ambiente que funcione. E a depender de quais são os meus inputs, quais são as minhas matérias-primas da minha produção, eu preciso que elas continuem acontecendo. Então, se eu uso madeira, se eu uso celulose, se eu uso qualquer produto de origem animal. Então, se eu uso isso para minha produção, o meio ambiente está aí. Então, eu estou inserido no meio ambiente, eu posso dizer, né, que é muito difícil que alguma organização não tenha relação com o meio ambiente, mesmo que seja só da energia que a gente sabe que tem fontes que são do meio ambiente, né? Então, tudo isso tem impacto na minha operação e eu, como socialmente responsável, organização socialmente responsável, tenho que me preocupar com esses aspectos. Então, pensando nisso, né, lá em 2011, foi disseminado, né, esse Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade, que foi pensado na década de 90, né, para entender e para colocar em prática 3 dimensões que seriam importantes de se tratar, de pensar aí na sustentabilidade. Então, desenvolvimento sustentável vem com a ideia do todo, como eu preciso estar, como eu preciso sobreviver, de que maneira eu tenho que organizar operações para que a sociedade continue funcionando, desenvolvimento sustentável, reflexão como um todo. E a sustentabilidade, ela vem já com as práticas. Então, dentro desse desenvolvimento sustentável, eu tenho práticas. E essas práticas foram, a princípio, pensadas em 3 dimensões: dimensão ambiental, dimensão social e dimensão econômica. Então, cada uma dentro da sua ideia e da sua preocupação com a sociedade, e que foram pensadas também em outras classificações, como, por exemplo, os 3 P's, que é eu me preocupar com as pessoas, com o planeta, e o P vem do inglês, que é profit, que é lucro. Então, eu me preocupo quem são as pessoas, me preocupo com tudo que tem relação com o planeta, e eu me preocupo com a questão econômica. Então, em alguns momentos, né, caso você faça uma busca ou vá para livros ler sobre o tema, pode ser visto como o Triple Bottom Line, como as 3 dimensões da sustentabilidade, econômico, social e ambiental, ou também essa preocupação com os 3 P's, que é pessoas, planeta e o lucro, né, a tradução do profit do inglês. Então, se eu estou falando de pessoas, eu estou falando de tudo relacionado a elas. Porque são essas pessoas que vão trabalhar nas organizações, são as pessoas que precisam sobreviver no planeta, são as pessoas que vão gerar as novas gerações, que vão vir novas pessoas. Então, quando a gente deixa ou se deixasse de se preocupar com as pessoas, a gente estaria se preocupando com a sustentabilidade como um todo. Afinal, são elas o início, o meio e o fim do porquê que o desenvolvimento sustentável ele existe, né? Para que as pessoas continuem existindo e de uma boa e num bom nível, né? De qualidade de vida, por exemplo. Se a gente está falando do planeta, seria tudo. Seria toda a questão natural, todo o meio ambiente, a manutenção dos nossos ecossistemas, a manutenção disso para se preocupar com mudanças no clima, e eu pensar em que ponto a minha sociedade está inserida nisso. Então, se eu tenho e eu vou ter qualquer relação com o meio ambiente em qualquer nível, eu preciso me preocupar, então, com o planeta, né? Então, o planeta, desde que está próximo de mim ao que está longe de mim, ao que está do outro lado do mundo, né? Então, a gente costuma dizer, mas lá no Japão, do outro lado do mundo, pensando na perspectiva de que eu estou no Brasil, isso tudo está longe, mas também está perto, uma vez que o planeta ele é inteiramente interligado, que as pessoas conseguem hoje se falar muito rápido pela internet e que
os recursos naturais, a própria natureza, ela também ela tem as suas fases de migração, tem as suas fases aí do ciclo do ecossistema que estão interligados. Então, a gente não tem um país fechado numa caixa que não tem relação com os outros. Isso não existe, né? Então, eu me preocupar com o desenvolvimento sustentável é eu me preocupar com todo o planeta. E aí, falando do lucro, né? Uma vez que eu quero que a minha empresa se sustente ao longo do tempo, eu preciso de recursos financeiros, né? E não somente do lucro, eu preciso que as minhas vendas aconteçam. Eu preciso pensar no que eu pago de impostos, eu preciso pensar no que eu pago para os meus trabalhadores, de qual é esse gasto, né, esse custo que eu tenho de questões fixas e variáveis, por exemplo, para que eu possa ter então um lucro. Então o lucro ele é só o fim. Antes dele vem a relação com o cliente, como eu me posiciono no mercado, de que maneira eu sou vista, se as pessoas querem ou não comprar os meus produtos. Então tudo isso é um processo antes de pensar só no lucro. E é por isso que está escrito para você resultado econômico positivo, que o lucro ele é resultado. Então, antes dele, eu tenho uma sequência de aspectos a se considerar para que eu possa chegar aí no lucro, né? Então, o lucro ele é o resultado positivo e caso ele seja um resultado negativo, ele deixa de ser lucro e transforma-se aí em prejuízo, né? E não é isso que uma organização almeja, né? Eu sempre vou almejar como organização que eu tenha bons resultados, né? Então, isso é o princípio básico. Então, não tem agora só essa preocupação com o meio ambiente ou com as relações negativas de forma que eu seja reativo ao que está acontecendo, mas eu ser proativo, eu estar dentro da estratégia, eu preocupar com isso tudo, esses aspectos dentro da estratégia organizacional, dentro dos líderes da alta administração, dentro das empresas pequenas, grandes, de todos os tamanhos aí e setores, para que, de novo, eu me preocupe com o planeta inteiro. Então, eu não sou uma empresa fechada dentro do mercado. Eu não concorro sozinha, apesar de a gente ter alguns exemplos disso, né? Como fornecimento de água numa cidade, geralmente é uma empresa só. Mas mesmo que eu concorra sozinha, eu tenho empresas e pessoas que dependem de mim, que estão relacionadas aí com a minha operação. Desde as pessoas que trabalham comigo ou que trabalham na empresa, que fazem isso acontecer, até as pessoas que são atendidas com o meu serviço, que é o caso aí do fornecimento de água, que foi o exemplo. Então, eu pensar em como isso está chegando lá na ponta, né? Então, isso é desenvolvimento sustentável. E eu imaginar que esse é um fator que deve ser primordial, um dos primeiros, e deveria ser assim, porque eu pensar na minha estratégia de responsabilidade com a sociedade é a responsabilidade como um todo. É o como eu lido com os governos, na questão dos impostos, é como eu lido em normas e regulamentação que eu tenho que seguir, e como eu lido com as pessoas, e como eu lido com essa estratégia de não esperar o negativo acontecer, de eu me preparar para fazer bem, para fazer o melhor, para fazer aí o que seja o mais positivo para o planeta como um todo. E é difícil de pensar assim, porque eu pensar em todo o planeta me traz uma responsabilidade interna, individual, como líder, ou como individual, como empresa, e isso é difícil, né? É difícil de você parar para refletir que eu tenho responsabilidade. Mas é esse o futuro, né? É esse o futuro, é essa a preocupação lá dos ODS, quando a ONU pensou, né, dos países em conjunto na Agenda 2030, é pensar nessa autorresponsabilidade de o que eu faço aqui impacta no meu futuro, impacta no futuro de outras pessoas. Então, tudo isso vai sendo uma reação mesmo em cadeia. A cadeia de produção do que eu estou fazendo impacta na cadeia de produção do fornecedor, do cliente, impacta na cadeia de acontecimentos no meio ambiente, impacta na cadeia de acontecimentos de questões sociais, por exemplo. Né? Então, essa é o ponto-chave. É eu entender que sim, eu como organização, eu tenho responsabilidade dentro do desenvolvimento sustentável e das minhas ações de sustentabilidade que são apresentadas aí na minha rotina, nas atividades. Então, tudo isso
vem de uma reflexão estratégica de transparência nas minhas atividades, gerar valor para minha marca, de novo pensando na mídia, em como as pessoas me veem, como eu me posiciono no mercado, qual é a minha reputação, de que maneira eu estou praticando aí a competitividade, como os meus funcionários trabalham ali dentro, a que nível, né, eles estão motivados ou não para fazer aquilo, e isso faz parte de como eu organizo toda a minha informação. A informação de saber que o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo nas notícias sobre isso, mudanças climáticas, fatores extremos, a alteração no comportamento das pessoas relacionada a isso, né? Então, muitas vezes as pessoas podem não estar preparadas para eventos climáticos extremos, e isso impacta sim na motivação, no humor, no desenvolvimento, na ideia mesmo de estar ali pronto para fazer algo para que isso seja mitigado, né? E a gente não pode lidar ou não pode colocar à mesa a ideia de que uma ação que eu fizer hoje vai fazer a diferença extrema, mas eu também não posso pensar que eu não vou fazer nenhuma ação porque vai ser pouco o que eu fizer. Então, é do pouco de muitas pessoas que o desenvolvimento sustentável ele consegue ser colocado em prática. Então, essa reflexão é muitíssimo importante, porque quando nós formos falar agora de ESG, que é essa preocupação ambiental, social e de governança das organizações, a gente vai falar de novo de pessoas. Então, dentro disso, a gente fala de cultura. O que é que eu tenho de cultura dentro da minha organização que faz com que as minhas atividades sejam aplicadas, desenvolvidas de uma determinada maneira? Então, eu estou preocupado com qual é a origem das minhas práticas, o que eu estou desenvolvendo agora e para onde eu quero chegar. Então, ESG é justamente pensar em cada ponto particular da organização para fazer o melhor pelas pessoas. E esse ambiental, social e governança, ele é muito a matriz do desenvolvimento sustentável, que pode ser vista na teoria, né? Então, assim, só que nesse momento a gente pensa no ambiental, no social e na governança e coloca as pessoas como fator intrínseco já de tudo, né? Que eu tenho que considerar pessoas e eu tenho que considerar a sociedade, porque é para elas que a gente está pensando e estudando sobre isso e refletindo sobre cada um desses temas. Então, dentro dessa ideia de ESG, a gente pensa em como e de que maneira esses conceitos eles estão colocados dentro do que se chama de fenômeno cultural. Então, não somente descrever como funciona, não somente de observar tudo o que está acontecendo, mas de pensar nisso mesmo, numa narrativa de, bom, reflexão íntima da organização de eu estou preocupando-me com essa questão ambiental, de que maneira? Eu estou me preocupando com a questão social, de que maneira? E como e se eu estou me preocupando com a governança, e de que maneira, a que nível, com que profundidade eu estou aplicando governança dentro da minha organização? Quais são os meus valores e os meus propósitos? E eles estão refletidos ou não no que eu coloco aí na rotina, né, interna ali no dia a dia das pessoas ali, dos setores, de todo o que acontece dentro da organização. Então, essa é uma reflexão, de novo, estratégica. Eu pensar no que eu estou fazendo, de que maneira e se isso vai ser importante para o futuro. Então, o futuro, né, que há um tempo parecia longe, quando em 2015 pensou-se nos ODS, hoje, muito tempo depois, a gente já consegue ver que sim, foi importante, que sim, precisa se colocar ainda mais em prática o que já tinha sido pensado há décadas, né? Então, essa reflexão ela vem se desenvolvendo, vem pensando que se eu tenho algumas limitações, uma delas é a cultura dentro da empresa, e a cultura de que para que eu preciso mudar e que a mudança dá trabalho, e ela dá mesmo. Então, a mudança, principalmente na estratégia, a mudança em como treinar esses funcionários para se preocupar com questões de ESG, de como eu coloco isso
numa boa governança para o futuro da empresa, para o futuro das empresas. Isso tudo, das empresas e das pessoas, né? Isso tudo permeia a questão cultural interna. E em alguns momentos, os limitadores, eles são limitadores dentro da mentalidade das pessoas mesmo. Então, limitador de talvez eu não precise disso agora, eu já esperei um pouco, eu já esperei todo esse tempo, vou esperar mais um pouco. As pessoas não estão preparadas, ou eu como líder, tá, então eu vou fazer um curso em algum momento, eu vou tentar ver o que que é isso. Então, essas são preocupações que estão permeando nossa rotina, mas que não são todas as organizações que colocam em prática ainda. E é importante ressaltar que isso pode ser colocado em prática por todos os diversos tipos de organização, incluindo a organização familiar. Eu pensar em como eu impacto o meio ambiente com o meu descarte em casa. Eu pensar em como eu impacto na questão social, no tratamento que eu faço com as pessoas, em como eu lido com questões muitas vezes problemáticas na sociedade, como eu, individualmente, pratico a inclusão, né? Eu busco a igualdade, penso numa educação aí igualitária, como são os tópicos aí dos ODS, como eu penso, paro para refletir sobre o consumo sustentável. Então, isso tudo é um ciclo, e um ciclo que vai se retroalimentando. E a depender de como as pessoas têm inteligência ambiental ou não, inteligência social, isso vai sendo melhor desenvolvido ou não. Né? Então, de novo, a gente para pensar que as pessoas são o início, o meio e o fim de todo esse processo. Então, a cultura dessa organização, ela é como diz, né, na teoria e projetado, uma seta que aponta para uma direção. Então, se eu tenho uma cultura, né, que é apontada para uma direção, eu sei qual é o propósito, qual é o valor central daquela organização. Então, isso é um modelo tradicional, né, convencional. Eu olho para um objetivo e eu quero atingir ele. Então, é quando a gente pensa, por exemplo, na missão de uma organização. No futuro, eu quero ser isso. Então, esse é o objetivo. Né? Então, isso vai envolver quem são as pessoas, todos os indivíduos, os processos. Por outro lado, se eu estou pensando, então, na organização que tem um modelo de gestão voltado para ESG, eu estou pensando nessa seta, mas para dois lados, para a organização e para a sociedade. Então, não necessariamente a minha missão somente como organização, de um objetivo a ser atingido, mas um objetivo a ser atingido e também um objetivo a ser atingido voltado para a sociedade. Aí a gente poderia voltar e falar sobre responsabilidade social. Responsabilidade do que é que essa empresa tem para com as outras, do que essa empresa tem para com as pessoas. Então, isso tudo, né, voltando à ideia do G da governança, né, então a gente pensaria estrategicamente em questões muito mais transparentes. Então, uma das ideias principais da governança é a transparência, também no trato com os outros dois tópicos, que é o ambiental e o social. Então, essa reflexão, ela é primordial para a gente pensar em todos os tópicos, né? E como exemplo, alguns deles, né, de questão do meio ambiente, por exemplo, do environment, pensar no desmatamento, pensar no reflorestamento, pensar na emissão de gases ou nos resíduos que a gente gera e quais são eles e de que maneira diminuir ou reaproveitar isso, e a gente já iria para o outro tópico, que é de reciclagem, reaproveitamento, fazer diferente, produtos que podem ser reaproveitados e colocar isso dentro da ideia do consumidor. Então, se eu tenho um copo, né, que é reciclável, por exemplo, ou algo que é fixo, perpétuo, eu não preciso jogar fora esse copo depois que eu uso, né? Então, eu tenho menos descartáveis, eu tenho mais bens físicos e fixos e que eu não preciso descartar por um bom tempo. Isso já faz a diferença, que aos poucos a gente vai tendo menos descarte. A reflexão sobre os nossos resíduos, se eu tenho resíduos que são orgânicos, por exemplo, o que pode ser feito com eles. Então, esses projetos
não só da organização, mas de parcerias, que pode ser feito com universidades, que pode ser feito no bairro, que pode ser feito com a horta, né, do bairro. Então, tudo isso tem relação com o environmental, com essa questão do environment aí, desse ambiental, da questão do ESG. E falando sobre exemplos do social, então a ideia de equidade, de representatividade, de diversidade dentro das organizações, pensar no impacto social que eu tenho das minhas operações. Então, é a extensão do trabalho da universidade, extensão do trabalho da empresa, extensão do nosso trabalho como indivíduo, dentro das nossas famílias, inclusive, do que eu posso fazer pelo outro. Então, a ideia de grupos, subgrupos, a relação da minha corporação com causas socioambientais, a minha preocupação em como eu sou visto, a minha preocupação com questões de mudança do clima, de aumento, diminuição de temperatura no planeta, como eu posso contribuir com isso, né? Então, que juntaria, inclusive, o ambiental com o social, visando aí, pensando nas pessoas. E aí, governança, eu estou falando de transparência, eu estou falando de como organizar as operações, eu estou falando de estratégias, de regulamentação, de lei, de como eu ajo, né? Eu estou agindo de maneira transparente com os meus colaboradores. Eu estou pensando em quem é que poderia investir em mim ou não. Eu estou organizando isso de maneira ética, com valores morais X, Y, Z. E eu estou principalmente cumprindo com acordos e cumprindo com a minha palavra. Então, se eu considerei divulgar que eu sou uma empresa ambientalmente preocupada ou socioambientalmente preocupada, eu cumpro com essa proposta, né? E com essa promessa que eu fiz para a sociedade. Então, como isso é visto dentro da minha organização e se eu estou colocando isso em prática. E a governança, ela vai ser também a organização das contas, de que maneira eu estou pensando em organizar os meus recursos financeiros, as pessoas ali de dentro sabem como isso funciona. Então, essa governança hoje é uma estratégia muito boa e tem aprofundamentos dessa teoria que são muito práticas e que podem ser colocadas aí nas atividades e que tenha perspectivas de bons frutos, de bons resultados. Então, nesse contexto, isso tudo, ESG, é considerado um valor. É um valor que se quer perseguir ou que se quer aplicar e que sim, no futuro pode, inclusive deve ser colocado como cultura organizacional. Então, eu pensar que as demandas hoje dos clientes, do mercado, da sociedade, já exigem todos esses tópicos. E que a gente tem essa teoria, esse construto teórico que pensa em como colocar isso em prática. Então, pode ser tratado como um manual, como um passo a passo, como todas as atividades que são necessárias para atingir bons objetivos, preocupados com cada um desses tópicos, né? Então, e isso vai demandar estudo, vai demandar aprofundamento, leitura, capacitação do líder, dos funcionários, dos terceirizados, de todas as pessoas que estão envolvidas, porque isso deve ser feito da maneira, de uma boa maneira, né? Não, a gente não pode confundir termos ou fazer a aplicação ou divulgação de algo que não é efetivamente o que acontece ali dentro. Então, e aí é por isso que toca-se no assunto que está projetado para você de mal difundido, qualquer valor que seja mal difundido pode fazer com que a cultura seja disseminada ou praticada de maneira indevida. Então, isso é uma preocupação, isso é responsabilidade no que está sendo feito nas organizações. Então, quero sempre que se lembre, né, que você se lembre que não só para as grandes empresas passa a ser já norma, por exemplo, para operar na Bolsa de Valores, mas para as pequenas empresas, para as microempresas e para as relações informais, isso tudo também é importante e pode ser praticado sim. Então, existem consultores, especialistas no tema, ou capacitações que podem te levar a pensar
ou a se preparar para essas atividades aí da melhor maneira. Então, como parte da cultura, a ideia é que, para ser parte da cultura, é que SG seja primeiro uma ferramenta, um passo a passo, teoria, a ideias, exemplos de como colocar isso em prática em cada tamanho de empresa. Isso também aí torna-se um valor, o próximo passo seria tornar-se um valor, para que assim se torne cultura. Então, quando eu implemento isso como ferramenta, conheço ela, torno parte da cultura da empresa e futuramente, né, eu posso passar isso para outras pessoas. Então, esses valores que foram aprendidos, esses tópicos que foram entendidos, pelo menos o entendimento de que talvez eu não consiga aplicar agora, mas é importante que eu conheça, que eu saiba quais são essas preocupações do mundo, do planeta e como eu aplicar isso na minha organização. Então, é dentro dessa ideia, né, que a gente consegue, com essa implementação, ver resultados. Então, a gente vê bons resultados internos, bons resultados, por exemplo, para desempenho da organização, bons resultados para a imagem. Então, no fim, né, a reflexão disso é que é complexo no começo, mas que há como estudar, tem caminhos para se capacitar como líder, como trabalhador, como funcionário, como, enfim, qual seja o âmbito. Tem caminhos para se capacitar para isso, como família, como questões internas aí de uma casa, por exemplo. Tem como. Então, esses caminhos eles já estão postos, as informações elas existem disseminadas, existem em cursos, existem em vídeos, em aulas que você pode também assistir para se aprofundar. E os resultados, eles, apesar do caminho, né, precisar desse planejamento, desse preparo, o caminho é de bons resultados. Então, imagine só, né, que mais pessoas possam se capacitar, fazer essa busca de informação e dessas boas maneiras de colocar em prática, se colocar como responsável socialmente em todos esses âmbitos. Então, esse é um caminho aí que pode e que tem uma grande chance de gerar bons frutos. E, nesse sentido, espero que você tenha feito essa reflexão junto e tenha bons estudos.